Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos ao Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira, dia 2 de abril de 2019. Já estamos no segundo dia do mês de abril de 2019. O Web Jornal do Paulo Maciel são as notícias resumidas para você que acompanha meus endereços aí na rede eletrônica, na rede mundial de computadores. Pois é, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo, minha saudação a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Olha, vamos às notícias. Vamos falar aqui, foi sepultado, vamos falar da morte do jornalista Carlos Tourinho, não é? Porque é algo que pegou todos de surpresa, um jornalista muito conhecido aqui no Espírito Santo. Então, o jornalista Carlos Tourinho, seu corpo foi sepultado ontem em um cemitério da Ponta da Fruta, em Vila Velha, na Grande Vitória. Portanto, para quem não sabe, eu acho que grande parte dos que acessam minhas páginas estão sabendo, porque eu coloquei a notícia no blog e no Facebook. O jornalista Carlos Tourinho, de 57 anos, ele faleceu no último domingo. Ele estava na Praia da Costa quando teve um mal súbito e faleceu. E ontem foi o sepultamento dele no cemitério da Ponta da Fruta, em Vila Velha. O Carlos Tourinho é muito conhecido, atuou durante muitos anos na TV Gazeta, 28 anos, né? É um grande serviço prestado à comunidade capixaba, 28 anos na TV Gazeta. Estava na praia no último domingo, passou mal, né? Estava nadando e teve esse mal súbito, foi levado até as areias, tentaram reativá-lo com massagem cardíaca, mas ele não voltou a si. Ele estava com a família na praia, né? Nossos sentimentos à família, nossa solidariedade, nossas condolências. E ele deixa, o nome dele completo é Carlos Alberto Tourinho, deixa 3 filhos e a esposa. Ele era professor também, além de jornalista, era professor da UVV, Universidade de Vila Velha. E estava morando, inclusive, ali naquela região. Me parece que ele morava ali há cerca de 1 ano, né? Fazia caminhadas na orla de Vila Velha. Era uma pessoa que a gente realmente não esperava que tivesse uma fatalidade dessa, né? Fosse nos deixar tão cedo, tão precocemente. Então, aos 57 anos, né? Uma idade tão bonita, uma idade ainda que a pessoa tem muito a transmitir. A única coisa que a gente pode falar aqui nesse momento é realmente desejar que Deus absorva, receba essa alma de um irmão nosso, e inclusive, né, que atua na minha área. Eu sou repórter, não tenho a formação de jornalista, mas sou repórter há 40 anos, então eu conhecia o trabalho do Carlos Tourinho e fui pego de surpresa por esse passamento precoce. Que descanse em paz. Eu, como cristão, só posso desejar que Deus acolha a alma do Carlos Alberto Tourinho. Bem, agora vamos a outras notícias. Essa eu tinha que falar porque, né, é um assunto que está nos meios sociais, comunitários, empresariais de todo o estado do Espírito Santo, né? A morte de um jornalista conhecido e gabaritado, né? Pois é. Vamos lá, outras notícias.
Eu quero falar para você agora da cotação dos combustíveis hoje. Como vai ser a cotação dos combustíveis hoje na Petrobras. A Petrobras passa esse produto para as distribuidoras por esse valor que eu vou falar aqui. Hoje, dia 2 de abril de 2019. Os preços estão mantidos, não houve alteração nos últimos dias. A gasolina permanece em R$ 1,83, o preço da Petrobras para distribuidoras. O óleo diesel, R$ 2,14, é o preço do litro. O GLP residencial é o gás liquefeito de petróleo, popularmente chamado de gás de cozinha, o botijão de 13 quilos, também permanece com o mesmo valor desde 5 de fevereiro, R$ 25,33. É o preço que a Petrobras passa para as distribuidoras. É lógico que quando chega ao consumidor há uma alteração absurda. E eu ainda não entendi como é que esse preço chega ao consumidor final tão mais alto. Né? R$ 25,33 é o preço do botijão de gás na Petrobras. E chega ao consumidor, eu adquiri recentemente por R$ 68, entregando na minha residência, no meu domicílio. Mesmo assim, entregando, né, uma coisa assim, que a gente poderia dizer comodidade, mesmo assim é muito mais alto do que o preço que sai da Petrobras, R$ 25,33. A gasolina sai a R$ 1,83 e é vendido aqui, o local que eu encontrei mais barato em Colatina foi no bairro Lacê, R$ 4,45 litro. Em João Neiva, ali na região próxima da rodoviária, há um preço melhor, R$ 4,25 por aí. Em João Neiva, um município que fica quase 60 quilômetros de Colatina. Lá está R$ 4,25 ou em torno disso. Cada posto é livre para adotar a sua política de preços. Então eu estou falando aqui o que eu vi. Eu estive recentemente em Vila Velha, quando voltei passei ali em João Neiva e vi lá placas anunciando a R$ 4,25. Aqui em Colatina, o local que eu encontrei mais barato foi no bairro Lacê, a R$ 4,45 a gasolina, o litro. Então, eu acho muito mais alto, bem mais alto, né, do que o preço que sai lá da Petrobras, R$ 1,83. Já saiu, inclusive, bem mais baixo que isso, mas não repercutiu no preço final ao consumidor. E o gás de cozinha sai da Petrobras a R$ 25,33. Chega ao consumidor final a R$ 68, R$ 70. É muito maior. Gente, temos que ver esse custo Brasil, sei lá, alguma coisa tem que ser feita para reduzir esse custo. Eu acho que o Brasil não será de primeiro mundo enquanto acontecem esses valores muito mais altos que aqueles que saem da fonte. É a mesma coisa que o produto agrícola que sai lá da fonte, quando chega ao consumidor final, é 3, 4, 5, sei lá quantas vezes mais. Nós temos que fazer uma logística aí, uma racionalidade, para que o preço chegue mais em conta ao consumidor. Eu não sei como, realmente eu não sei. Eu não estudei esse assunto a fundo. Estou falando aqui como um leigo, como um repórter que fica curioso diante dessa situação. O GLP residencial é vendido às distribuidoras pela Petrobras por R$ 25,33 o botijão de 13 quilos e chega a R$ 68, R$ 70 no domicílio. Então, realmente, é uma alteração muito grande.
uma majoração muito alta, não me entra na mente. Mas enfim, é o Brasil. É isso que acontece. Vamos agora à cotação do café. Gente, olha, a cotação do café, o preço está em baixa. O preço da abertura desta semana, ontem, preço em baixa. O café Arábica 6, R$361. O Arábica 7, 314. Conilon 7, R$285. Preço em baixa. A saca de 60 quilos do produto em grão. É o preço do mercado atacadista. Bem, a colheita do café, inclusive, já está chegando. Em algumas propriedades, eu estive conversando com amigos meus que têm propriedades rurais, fazendas e tal. Alguns já estão colhendo os grãos maduros, aqueles que amadurecem antes do tempo. Então, em algumas propriedades já está sendo feita essa catação, essa colheita, né? Mas são apenas aqueles grãos maduros. E dentro de alguns dias, não sei, talvez até o fim do mês, deve começar já a colheita em quantidade maior. Inclusive com a contratação em algumas propriedades de pessoas para trabalharem na lavoura do café. Então aguarde aí que você que trabalha nessa área, às vezes faz um bico, a gente fala de bico, né? Um serviço passageiro, boias frias antigamente se dizia. Então você aguarde, porque dentro de mais alguns dias começarão a ser contratados esses trabalhadores temporários, né? E vão para as lavouras e ganham por saca de café. Eu me lembro que no ano passado eu conversei com alguns catadores de café e eles recebiam de acordo com a propriedade, de acordo com a situação do café que vai ser tirado, se ele está mais difícil, mais fácil. Estava em média, quando eu conversei com alguns catadores no ano passado, em média 10 a 15 reais por saca. Os produtores estavam pagando de 10 a 15 reais por saca. Neste ano, não sei se vai ser a mesma coisa, não, mas se não for a mesma coisa, deve se aproximar disso, entre 10 a 15 reais por saca. Bem, é apenas a minha opinião, sem um aprofundamento no caso. Agora vamos à cotação do dólar norte-americano. O dólar caiu ontem 1%, em relação ao preço de fechamento da sexta-feira. R$ 3,87 o dólar fechou ontem no mercado de São Paulo. R$ 3,87. A Bolsa de Valores, o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores B3, teve alta de 0,67% ontem, a 96.054,45 pontos. O salário mínimo em vigor vale R$ 998. E a taxa Selic, a taxa básica de juros anual, está em 6,5%. Vamos a outras notícias. Estou vendo aqui essa notícia sobre 3 meliantes, gente. Olha, isso aconteceu na Vila Rubim. Eu estive inclusive nessa região aí da Vila Rubim recentemente. Olha, e agora tem essa notícia de que nos últimos dias 3 meliantes, acho que foi no domingo, entraram numa loja da Vila Rubim e roubaram dinheiro do caixa. Não sei se foi no domingo ou no sábado. Roubaram dinheiro do caixa da loja e também de clientes e funcionários, gente. Meu Deus do céu, na Vila Rubim ali, 3 meliantes. Eles foram para cima de funcionários e clientes, levaram carteiras, mochilas, celulares. E olha que essa loja foi alvo desses bandidos, criminosos, pela primeira vez, hein? A loja é o primeiro assalto que ela sofre. Apesar de que o proprietário disse que já houve na região ali outros assaltos, mas esse proprietário, desta vez, sofreu o primeiro assalto em seu estabelecimento. Triste isso, né? Triste porque
Normalmente esses jovens que poderiam ter um futuro melhor, que poderiam ser o futuro da nossa nação, do nosso país, eles enveredam por esse caminho do crime, quando tem tantas outras possibilidades, né? Tem programas sociais para os jovens, tem escolas com vagas, né? Tem programas para o primeiro emprego, tem muitos serviços que são oferecidos ao jovem, né? A primeira oportunidade do jovem é a escola, né? Escola. A família também deve dar a orientação correta para não seguirem nessa vereda da criminalidade. Isso não leva a nada. Só leva ao quê? A prisão ou a morte. Então não tem justificativa, gente. Não adianta aquela situação de ficar querendo justificar sociólogos, psicólogos, justificar pela questão social. Não é nada disso. Está ofendendo aqueles que são pobres e que não enveredam pelo caminho da marginalidade, que não vivem à margem da sociedade. Então não tem justificativa. É a mentalidade voltada, inclusive, infelizmente, para o mal. Esse é que é o grande problema. Tá bom? Olha, vamos lá, outras notícias ainda na área policial. Olha, gente, foram apreendidos 2 fuzis no Morro do Macaco, gente. Taboazeiro, região do Taboazeiro, em Vitória. 2 fuzis. Minha Nossa Senhora, em Vitória. 20 pinos de cocaína, carregadores e munição. Isso foi na madrugada de sábado. A polícia agindo e, olha, são armas de guerra. Isso deixa a gente com o cabelo em pé. Armas de guerra. Sabe quanto é o valor de uma arma dessa? O valor de um fuzil desse? De 80 a 100 mil reais. Armamento de guerra, nem a polícia tem. Porque armamento de guerra não é para a polícia, é para as Forças Armadas. Eu sou militar da reserva não remunerada da Marinha Militar, então eu sei disso. Nem a polícia militar tem. E esses criminosos, né, que lidam com o tráfico de entorpecentes, olha aí, 2 fuzis e são armamentos de guerra, no valor de 80, 100 mil reais a arma. Gente, é preciso ver o que vai ser de nosso futuro aí, com essa juventude envolvida nesse caminho. Há muita juventude perdida aí, perdida que não vai ter futuro nenhum. E olha outra notícia também da sessão policial. No domingo, às 13 horas e 30 minutos, início da tarde, 13h30, um bar ali próximo da Avenida Princesa Isabel, no centro de Vitória, um arrastão, mais jovens envolvidos no crime, um arrastão, 3 criminosos, levaram dinheiro, celular, cigarros e fugiram num carro. Quer dizer, tinha carro para praticar o crime, né? Tem dinheiro para ter o carro, para botar combustível. Pelo amor de Deus. Talvez até esse carro tenha sido fruto de um roubo, né? De um assalto, de um roubo, de um... não é fácil. Mas a gente eu não penso que eu gosto de dar notícias da sessão policial, não. Mas a gente tem que falar. Porque já pensou? Você está ali no centro de Vitória, região bonita ali, histórica, Avenida Princesa Isabel, de repente está no lazer dominical, aí chegam 3 elementos, passa a mão em tudo que você tem, você perde o domingo, perde o gosto pelo domingo, você perde o gosto pela vida. Ninguém
muda o seu humor totalmente, um assalto, um arrastão, quando você está querendo justamente ter um lazer, né? Uma higiene mental. Difícil. E o mecânico foi esfaqueado na Serra, gente, na Grande Vitória, após frequentar um bar. É outro fato relacionado com o bar. Ele teria discutido antes com o agressor. Recebeu 2 facadas. Minha Nossa Senhora. Não é fácil. Não é fácil. Eu fico analisando, meu Deus, é muito crime. E um homem de 49 anos, olha aqui, para a gente encerrar essa parte criminal aqui, um homem de 49 anos foi assassinado no domingo também, ocorrência de domingo, no bairro Santo Hilário, aqui no norte do Espírito Santo, no município vizinho de Colatina, em Linhares. Um homem de 49 anos assassinado no domingo, no bairro Santo Hilário, Linhares. Ele foi separar uma briga, olha aí o que dá. Por isso que às vezes você vê uma confusão, muitas vezes você tem que avaliar muito bem se vale a pena você entrar no meio. Muitas vezes você vai entrar no meio para apaziguar, acabou morrendo. Então a gente tem que fazer uma análise muito fria nesse momento. Se você tem condição ou não, né, de entrar numa briga, numa situação dessa. E em Colatina também nós temos que registrar a morte de uma menina de 12 anos, no bairro São Judas Tadeu, Samara de Souza, né? Pois é, nossos pêsames à família dessa menina que morreu no bairro São Judas Tadeu, aqui na Princesa do Norte. Nossos pêsames, porque um bandido entrou na casa, ele foi à procura do primo dela, que estaria envolvido com o tráfico de drogas, e de repente matou a menina que não tinha nada a ver com a situação. Triste, triste. Realmente nossas condolências à família, né? Porque quando a gente vê um crime dessa maneira, a gente fica pensando o que se passa, né, na cabeça da família. A família realmente fica derrubada, né, numa situação dessa. Por mais que não demonstre, mas a família fica realmente tocada por uma situação dessa. Então, força, gente. Força aí, vocês que são familiares da menina morta em Colatina, menina de 12 anos, que foi morta durante a noite no bairro São Judas Tadeu. Olha, outra situação aqui que eu quero falar para você, eu quero mandar um abraço para vocês que são caixas de supermercados, vocês que trabalham nos supermercados, nas lojas, caixas, que atuam como caixas, porque ontem eu fui fazer uma compra no supermercado e às vezes a gente fica na fila do supermercado, a gente fica inquieto porque está demorando, né? Uma demorazinha às vezes de minutos, a gente fica inquieto. Eu falo por mim e por outros consumidores amigos também, e às vezes a gente não sabe o que se passa com aquela funcionária, aquele funcionário que está ali no caixa. Ele depende de troco, depende de moeda, depende às vezes de fazer uma conta, um produto que passa no supermercado, o preço lá está de repente no caixa ali está outro preço. Eu fui comprar um produto no supermercado, por exemplo, o preço que estava lá na gôndola, na prateleira era e no leitor de preços, eu passei lá, era outro. Então dá um problema, demora no caixa ali, ó, o preço lá da prateleira é aqui no caixa está dando outro, então, né? Aí dá aquela demora. Eu vi uma caixa chorando por causa assim, daquela tensão ali do trabalho. A gente tem que entender isso também. Eu sei que as pessoas estão no caixa ali, estão querendo pagar, passar, mas
tem momentos que a gente tem que parar e pensar um pouco, se colocar no lugar do outro. Eu me coloquei ali no lugar dessa moça que estava no caixa e eu a observei chorando, lacrimejando. Aí eu ainda perguntei a ela: o que foi? Está com algum problema? Quer dizer, é a tensão do dia a dia, do trabalho, né? O estresse. Acontece. Eu sei que ter o emprego é muito bom, lógico. As pessoas ganham para isso, têm sua renda para saldar seus compromissos, mas às vezes tem também a tensão do trabalho, a tensão, né? A agitação. É por isso que é importante a pessoa, de vez em quando, tirar um ano sabático, quando pode, ou mesmo as férias, né? Porque é necessário, em algum momento, se desligar um pouco daquele movimento rotineiro, tá? Para vocês que são caixas, então, de supermercados, de lojas em geral, meu abraço, minha saudação, tá? E desculpem quando a gente, como consumidor, fica ali agitado, querendo passar logo, né? Não sabendo o que acontece com vocês. Olha, eu quero falar aqui agora também que é uma notícia da Polícia Militar, olha aí, mas não é notícia ruim não, não é crime não. É um militar do RP Monte alcançou o primeiro lugar em curso em São Paulo. O soldado Evanderson Rocha Martins, integrante do regimento da Polícia Montada RP Monte da Polícia Militar do Espírito Santo, participou do curso de ferrador e Solideps, promovido pela Polícia Militar de São Paulo. A sua dedicação e profissionalismo levaram a alcançar o primeiro lugar no curso, após as instruções teóricas e práticas que visavam capacitar os alunos a realizar os procedimentos de casqueamento e ferrageamento dos equinos pertencentes à tropa. A cerimônia de encerramento da capacitação foi realizada na última sexta-feira. Parabéns, soldado Evanderson Rocha Martins. Quer dizer, a gente fala de notícia policial, às vezes só nas ocorrências criminosas, mas aqui é um soldado que se destacou, é isso que é importante, né? Uma pessoa dedicada, disciplinada, é isso que é importante, e alcançou o primeiro lugar. E outra notícia também legal aqui, que eu gostaria de falar, é dos alunos do intercâmbio aqui do Espírito Santo, que estão lá no Canadá, fazendo intercâmbio, aprendendo inglês, conhecendo uma outra cultura, uma cultura de primeiro mundo. E os alunos, então, da rede estadual Elaine Ananias e Vitor Hugo, que estão no Canadá, eles são do Espírito Santo, eles estão no Canadá em experiência de intercâmbio proporcionada pela Secretaria de Estado de Educação, SEDU. Eles tiveram a oportunidade, a Elaine Ananias e Vitor Hugo tiveram a oportunidade de apresentar o Brasil, o Espírito Santo e as cidades de Cachoeiro e Cariacica durante uma feira cultural em Nunavik. Não sei se o nome correto é esse aqui, Nunavik. Eu acho que é Nunavik ou Nunavik Elementary School, que atende alunos da educação infantil. As crianças conheceram as belezas do Espírito Santo, comidas típicas. As crianças que conheceram são as crianças canadenses, né? As crianças canadenses conheceram então as comidas típicas, festas, costumes e a natureza do Brasil por meio de fotos e uma apresentação preparada pelos alunos capixabas. Um abraço aí para esses alunos que estão fazendo intercâmbio. Quem faz o intercâmbio é porque se destacou na sua vida estudantil, porque não é todo aluno que pode ir, né? Tem que ter um destaque. E eu quero falar também da Semana Santa, porque a Semana Santa, o período da venda do palmito para a Semana Santa será de 7 a 19 de abril. Portanto, hoje é dia 2, daqui a 5 dias começa a venda do palmito. E é preciso, gente, olha, você que é vendedor de palmito da Semana Santa, que atua na Semana Santa, é preciso se cadastrar na prefeitura, hein? Os locais já estão definidos. A prefeitura definiu os locais em que vai permitir a instalação de veículos
para a venda de palmito no período de 7 a 19 de abril, visando justamente a Semana Santa dos cristãos católicos, principalmente. De acordo com as informações da Prefeitura, serão 5 pontos, 3 dos quais no centro da cidade e 2 em São Silvano, que é o bairro mais populoso de Colatina. Como eu já disse, é preciso cadastrar, hein? Você que é agricultor, você que quer vender o seu palmito na rua, o cadastro já começou a ser feito na prefeitura e você então tem que procurar levar os documentos pessoais, comprovante de residência, o número de inscrição estadual e também informações sobre o veículo, a placa, cor, ano de fabricação. O atendimento é das 7 às 16 horas. Quer mais informações? Olha um telefone aí para você que vai vender palmito, você que é agricultor, 3177 7059. 3177 7059 é a informação para você. Vamos a outras informações aqui, sobre a visita do nosso presidente Jair Bolsonaro a Israel. O presidente está em visita a Israel. Isso é importante porque nós temos que fazer bons contatos com países democráticos, países livres, países que têm tecnologia, que têm força econômica, força cultural, né? E Israel é um desses países. O presidente Bolsonaro, inclusive, ele afirmou ontem que conversou com parlamentares e vai conversar mais ainda, inclusive com os líderes partidários, para conseguir apoio em favor da reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional. Jair Bolsonaro disse esperar que a proposta não seja muito desidratada pelos parlamentares. Não é, olha o que ele falou, não é uma proposta minha, nem do governo, é do Brasil. Eu sempre falo isso aqui também. Os parlamentares têm que ter essa noção de que estão votando a reforma da Previdência para pensar até no futuro do nosso Brasil e de quem vai ainda se aposentar. Então, Jair Bolsonaro disse, não é uma proposta minha nem do governo, é do Brasil. Nós não temos outra alternativa. Chegou a esse ponto de a Previdência estar deficitária realmente e temos que fazer essa reforma. Espero que o Congresso aprove sem que ela seja muito desidratada, afirmou o presidente numa entrevista a jornalistas no hotel em que está hospedado em Jerusalém. Bolsonaro, então, fez essa declaração e é preciso que os parlamentares tenham essa consciência. Bolsonaro cumpre visita oficial de 4 dias a Israel. Então vamos, senhores parlamentares, pensem no Brasil, gente. Pensem no Brasil e fiquem atentos que mesmo que seja à primeira vista uma medida impopular, é a saída. É um remédio que às vezes pode ser um pouco amargo, mas é para que depois surta efeito e a saúde volte a vir em plena força. Então é preciso fazer essa reforma, porque não é, como o próprio presidente disse, uma medida só do governo. É uma medida da nação brasileira, daqueles que têm a responsabilidade, que não ficam jogando para a plateia, fazendo demagogia, como eu vejo muitos aí. Parece que muitos que pensam de quanto pior, melhor, ou pensam só em si, ou pensam só no que é visivelmente mais bonito. Temos que fazer. É necessário para o bem de todos, para que os funcionários possam receber, para que os aposentados possam também receber, para que o governo tenha condição de investimento. O orçamento está quebrado. Então tem que equilibrar e justamente fazendo essa reforma. É um dos projetos, né? Não é só a reforma da Previdência, precisa de outros projetos também. Mas a reforma da Previdência é imprescindível. Chegamos ao final, então, do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira, dia 2 de abril de 2019. Muito obrigado a todos, um abraço, desculpem aqui se eu tive algum excesso, mas eu quero deixar minha saudação. Tenham um bom dia, com a paz de Cristo Jesus.
Shalom Adonai, a paz do Senhor. Maranatá, vem, Senhor, Senhor, vem.